Bom dia, companheiros, amigos da doutrina espírita. É com grande felicidade que começamos os nossos estudos no mês de dezembro. Esse mês tão lindo, esse mês harmonioso, que toda a natureza se enfeita para celebrar o nascimento do nosso amigo, nosso mestre, nosso médico, o nosso Senhor Jesus Cristo. Em todas as partes do planeta, inúmeras criaturas celebram o seu nascimento. Não o seu nascimento físico, no corpo físico, mas principalmente a sua vinda espiritual, para nos deixar uma lição inesquecível que há 2021 anos buscamos compreender durante várias reencarnações. Uma lição tão simples e ao mesmo tempo tão profunda. Uma lição que fala de amor como base de todas as relações. Uma relação que fala em perdão. Uma lição que nos lembra as inúmeras relações que tivemos ao longo desta vida e de tantos outros, e que ainda não fomos totalmente capazes de colocar em prática. Esse amor incondicional que Ele veio nos ensinar, assim como o perdão a todas as criaturas. Ao mesmo tempo que falamos, que lição simples, Ele só fala em amor como base, mas dentro de nós, os monstros do egoísmo, do orgulho e da vaidade ainda populam, não é mesmo? Por isso sentimos tanto conflito quando ouvimos a voz do Mestre Jesus e quando tentamos viver as lições de Jesus. Quanto tempo ainda levaremos para aquilo que chamamos de tão simples lições colocarmos em prática na nossa vida íntima, na nossa vida de relação, na nossa vida, de sociedade? Certamente, a hora que o mundo entender o que é a bem-aventurança da misericórdia, da paz no nosso Senhor, iremos para as próximas lições. Mas enquanto esse dia ainda se demorar, ainda estaremos convivendo com tantos conflitos e com tantas dores e infelicidades, doenças, dualidades, até compreendermos que nós fomos, a semelhança do Pai, que é um Pai de amor e misericórdia. Enquanto não vivermos dentro de nós essas características internas que já possuímos, não seremos felizes. Que a nossa luz possa brilhar como esse mês possa brilhar em nossos corações, em nossas famílias. Então, companheiros, com esse entendimento, com essa compreensão, faremos a leitura da lição número 137 do livro Vinha de Luz, autoria do Espírito Emmanuel, psicografada pelo médium Chico Xavier, que tem como título Vida Conjugal. Ele inicia com o versículo de Paulo escrevendo a Efésios, versículo 33, capítulo 5, quando disse: assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. As tragédias da vida conjugal costumam povoar a senda comum.
Explicando o desequilíbrio, invoca-se a incompatibilidade dos temperamentos, os desencantos da vida íntima ou as excessivas aflições domésticas. O marido disputa companhias novas ou entretenimentos prejudiciais, ao passo em que, em muitos casos, abre-se a mente feminina ao império das tentações, entrando em falso rumo. Semelhante situação, porém, será sempre estranhável nos lares formados sobre as escolas da fé, nos círculos do cristianismo. Os cônjuges com o Cristo acolhem, acima de tudo, as doces exortações da fraternidade. É possível que os sonhos, muitas vezes, se desfaçam ao toque de provas salvadores dentro dos ninhos afetivos construídos na árvore da fantasia. Muitos homens e mulheres exigem por tempo vastos flores celestes sobre os espinhos terrenos, reclamando dos outros atitudes e diretrizes que eles são, por enquanto, incapazes de adotar, e o matrimônio se lhes converte em instituição detestável. O cristão, contudo, não pode ignorar a transitoriedade das experiências humanas, e com Jesus é impossível destruir os divinos fundamentos da amizade real. Busque-se o lado útil e santo da tarefa, que a esperança seja a lâmpada acesa no caminho. Tua esposa mantém-se nível inferior à tua expectativa? Lembra-te de que ela é a mãe de teus filhinhos e serva de tuas necessidades. Teu esposo é ignorante e cruel? Não ouvides que ele é o companheiro que Deus te concedeu. É uma lição, né? Ainda mais para os dias de hoje. Muitas vezes falamos que é muito difícil, é uma lição muito difícil, a aceitação. Porque a aceitação dessa lição, teremos que, para compreendê-la, buscar a palavra renúncia. E essa palavra quase que vira um nome muito feio para alguma das pessoas que não a aceitam, que vivem somente para si, para os seus desejos, para as suas realizações. Aquelas criaturas que ainda acham que só serão felizes quando viverem apenas dentro das suas necessidades sendo atendidas, os seus desejos, e que assim a vida deve ser. Será muito difícil vivermos qualquer relação, não só a conjugal, mas qualquer uma, porque precisamos em nossas relações ceder, abrir mão, não como impositivo, não como uma forma de segregação, não como uma forma de abafamento das nossas emoções, ou por medo, não por medo, por entendimento, por compreensão, iremos renunciar para que a felicidade, que a paz e que a harmonia prospere em nosso lar, em nossa casa. Nós vamos lembrar, né? Nós colocamos aqui no Livro dos Espíritos, a 695 questão, em que a espiritualidade nos fala que o casamento, né? Quando Kardec pergunta, nos fala que o casamento é um progresso na marcha da humanidade, né? Aqui no Livro dos Espíritos. Por que seria um progresso, né? A união permanente de dois seres. Por que é considerado um progresso? Porque a ausência desse, né? A abolição do casamento, eles falam mais, seria uma regressão à vida dos animais. Então, a manutenção do casamento é um progresso e a abolição disso seria a regressão.
o estado de natureza é o da união livre e fortuita dos sexos. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem em condições diversas. A abolição do casamento seria, pois, regredir à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão o exemplo de uniões constantes. Por quê? Quando a gente pensa mais uma vez, em que sentido? Quando estamos sozinhos, somos o dono do nosso quarto, da nossa casa, somente da nossa vida, nós usamos o eu. Isso é meu, aquilo ali é meu, é o meu lugar, é o meu horário, é o meu lençol, é a minha cama. E assim a gente vai na casa do eu, do meu. Quando a gente casa, quando a gente se une a uma outra criatura, nós progredimos como espíritos que passamos a conjugar, né, o nós. Esse é a nossa casa, o nosso quarto, a nossa cama, o nosso horário, o nosso momento. Nós passamos a dividir com o outro a nossa vida e as nossas questões. Os nossos sonhos e pensamentos nem sempre vão ser o nosso, mas temos que ter os nossos. É interessante, né? Nós temos que ter os nossos sonhos, os nossos objetivos. Quando a gente fala o próprio do nosso eu, e junto com o companheiro também temos que ter um objetivo em comum. Temos que ter um sonho em comum para buscarmos a conquista de uma coisa, de um momento, de uma emoção que pertence à nossa casa. E nós vamos aprendendo a desenvolver, então, nesse momento, sentimentos que só podem ser conquistados dentro de uma relação, onde o outro pede também um espaço para se colocar. E tem gente que só saberia desenvolver esses sentimentos, né? Essas emoções, quando vinculados por um compromisso formal. Elas não saberiam desenvolver o sentimento de fidelidade, de sentimento de companheirismo, cumplicidade, se não estivesse vinculado ao outro até de uma forma formal. Ele necessita daquilo. Enquanto aquilo não acontecer, ele não tem nem menor vinculação. Então, aos poucos, nós vamos perceber que não precisamos nem desse vínculo formal, mas como a sociedade estabelece e nós só entendemos aquele momento a partir de, é que a nossa sociedade ainda está precisando da manutenção desse momento. Então, muitas vezes, né, se explica o desequilíbrio de um casamento invocando a incompatibilidade dos temperamentos. O temperamento deles são completamente incompatíveis, ou eles falam que acabou o encanto. Acabou o encanto. E aí, nesse momento, quando acaba o tal do encanto, da lua de mel, vai-se ao momento das fugas, né? Podemos chamar. Sair daquela situação que se sentem constrangidos a viver para a busca do lado de fora de outras relações, né? Outros entretenimentos, sejam outras companhias, seja o jogo, seja a bebida ou outros entorpecentes. Tudo funciona para amenizar, né, na realidade, situações que espíritos infantis não conseguem conviver. Então eles vão lá buscar os seus jogos sexuais, buscando amenizar aquilo que eles não conseguem enfrentar. Interessante porque
entram ali num falso rumo, vão se complicar. Porque todas as vezes em que buscamos a porta larga das satisfações, esquecendo dos nossos comprometimentos, das nossas consciências, o que acontece? A situação se complica e arrastamos para um lodo outras criaturas ao nosso derredor. E a gente lembra aqui, né, junto com Emmanuel, que ele fala: os cônjuges com Cristo acolhem, acima de tudo, a fraternidade, um momento de fraternidade, de amizade, acima das paixões e das loucuras. Tem criaturas que só se sentem vivas na adrenalina, só acredita no amor quando ele se diz quente, quando se diz que sentem um trimelique, sentem uma coisa a mais batendo, esquecido que o nome disso é paixão, que esse fogo muitas vezes vai ser o consumidor da nossa própria consciência. A criatura amadurecida consegue perceber a diferença do que é o amor e do que é a paixão, né? Quando a gente consegue entender o verdadeiro amor. O que é o amor? O que é esse amor que liga as criaturas acima somente das suas adrenalina, das suas relações sexuais, daquele momento que elas imaginaram, idealizaram? É o amor. E ele fala aqui, olha, é possível que os sonhos vão se desfazendo, né? Aquele sonho cor-de-rosa, ele vai se desfazer porque é momento de crescimento em detrimento de provas que vão nos visitar, provas e expiações no momento das relações conjugais. Dentro dos ninhos, né, da casa, que foram construídos muitas vezes na árvore da fantasia. A gente escuta aquelas pessoas falando assim: o dia que eu casar, eu não vou viver a rotina. Eu não vou viver nenhum problema. Porque fulaninho e fulaninha é o amor da minha vida, é o melzinho, é a flor do campo. Tempo, né? O tempo vai ensinar que quando vai se comer lá o quilo de sal com o outro, que é o momento que a gente vai conhecer o outro no retrato lá 3x4, mais pertinho, vamos descobrir as dificuldades que o outro traz dentro de si e que nós escolhemos para compartilhar. Muitas vezes na fantasia a criatura não quer ver a situação difícil que o outro traz em sua alma. Muitas vezes a situação é bem clara. Quando nos unimos ao outro, nos unimos ao tipo de educação que ele teve, de escolaridade, de hábitos e da família. Ah, mas eu não vou casar com a família. Vamos casar com um membro daquela família, sim. Vamos ter que nos unir. Muitas vezes aquela situação, por isso que falamos, né? Aquela situação aparece mais no momento do namoro, por isso a importância do namoro, de se conhecer o outro, de perceber aquele hábito. Muito engraçadinho, né? Longe, mas na convivência diária talvez aquilo seja um fator preponderante que nós não decidimos resolvemos não analisar para que não prejudicasse os nossos sonhos, mas estava ali e bem claro. Outras vezes dizemos: ah, eu vou mudar fulano, esquecidos que ninguém muda ninguém. Nós é que nos mudamos quando sentimos realmente a vontade de mudar. E isso tudo, né, vamos observar também que essas exigências em relação ao outro começam a crescer. Você não foi aquela pessoa com qual eu me juntei, né? Você me prometeu flores o tempo todo, você era assim, você era assado. E as pessoas ficam exigindo do outro alguma coisa que elas também não têm, muitas vezes, né?
Eu pensei que você fosse a minha cara metade. Eu pensei que você fosse a metade da minha laranja. Mas você, na realidade, é metade do meu abacaxi. Poderíamos dizer assim, porque nós também ainda somos abacaxis, não é? Então nós vamos percebendo que estamos exigindo coisa do outro que nós não possuímos. E aquilo vai tornando aquela relação detestável por infantilidade, porque ninguém se complementa no sentido assim de que está faltando uma metade. Nós somos inteiros, nós somos criaturas completas, a completude está interna. Nós não podemos passar para o outro a obrigação de descascar o nosso abacaxi. Não podemos passar para o outro aprender a nos amar, porque somos nós que nos amamos. Não somos crianças para termos sido também. Fomos abandonados. Não fomos abandonados. Quem é abandonado é a criança, né? É o ser sem compreensão, que não é o nosso caso. Então, em algum momento da história, tínhamos um objetivo comum. Mas que objetivo era esse? Era um objetivo capaz de suportar as pedras do caminho, as tempestades que chegariam, como em todos os lugares e todas as situações? Todo dia a gente acorda lindo, maravilhoso, né? Maquiada, cabelo feito, sorrindo. Não. Muitas vezes acordamos e precisamos estar em prece, buscar um canto para nós voltarmos a nos equilibrar. O outro também. Então nós vamos aprendendo que a fantasia de fantasiar o outro nos causa grande prejuízo, né? Às vezes aquela relação está mostrando um grande paparicado ali, mas ela é suntuosa por fora e desequilibrada e desorganizada por dentro a mente do outro. Precisamos observar com quem estamos querendo dividir a nossa vida. Com cuidado e não com a paixão, não com o olhar da paixão. A beleza, a idade, a condição social, a questão financeira não podem ser, a beleza, atributos exclusivos nessas escolhas. A gente vai começar a compreender o que realmente é importante que o outro tenha para ficar ao meu lado. Qual é a condição? O que realmente é prioridade naquela relação? Né? A gente lembra aqui de uma lenda árabe em que um moço falou para o amigo que ele ia sair viajando pelo mundo em busca da mulher perfeita. E assim ele fez lá a sua mala e partiu em busca dessa perfeição feminina. Passaram-se 30 anos e ele retornou sozinho. E o amigo perguntou para ele: você não encontrou a mulher perfeita? E ele disse: eu encontrei sim a mulher perfeita. Então, cadê ela? Ah, ela estava procurando também o homem perfeito. Então, funciona mais ou menos assim, né? O outro também está buscando a perfeição. E a gente vai lembrar, né, com Jesus aqui, ele falando que se nós tivermos na nossa mente, no nosso coração, a ideia cristã acima de tudo, vai ser impossível, né, a gente destruir os fundamentos da verdadeira amizade real. Então a gente vai buscar sempre o lado bom daquilo ali, o lado melhor daquela relação. Muitas vezes as nossas relações, eu diria que a maioria dos casamentos ainda são feitos com essas programações espirituais expiatórias, a maioria. Há um processo ali
de atração, de ligação. Você vê que a gente fala, a pessoa parece que ficou cega, e fica cega mesmo. Ela não vê mais nada. Para ela ser atraída, e como ela não está vigilante, ela se permite de qualquer maneira, né? Ela teria que passar por aquela expiação. Então ela vai reencontrar antigos desafetos, antigos companheiros de ninho de amor que ontem ela abandonou, ela fraudou, e vai ter que se compreender. E lógico, né, que com o tempo aquela cegueira vai acabar, os olhos vão abrir, as expectativas vão esfriar, já não tem mais aquele calor, mas se existir a compreensão, o respeito e a amizade, e buscar naquele companheiro, naquela companheira, a admiração. Existem pontos de admiração. Olhar o outro com respeito, a gente consegue manter aquecido o lar. Como tudo na vida, não caímos naquela relação à toa ou acaso. Muitas dessas são provas que precisamos passar. Então, começamos a lembrar que o casamento é uma conquista diária com o outro, né? A gente, no início da relação, antes de casar, a gente olha com um olhar mais doce, a nossa voz é mais suave, a gente toca o outro com as mãos carinhosas, a gente busca falar coisas sobre ele que o incentive, sobre ela que elogie. Coisas importantes tanto para a mulher quanto para o homem. E com o passar do tempo, vamos acreditando que aquilo não é mais necessário. Por que acreditamos nisso? Às vezes somos tão gentis na rua e esquecemos que em casa precisamos desenvolver também a gentileza. Muitas vezes o outro nos fez sofrer, nos decepcionou, mas temos que escolher. Ou continuamos abrindo essa ferida, alargando ainda mais, ou buscamos trazer para dentro de casa uma nova oportunidade nessa encarnação. Será que nós já fizemos tudo o que poderíamos fazer para a manutenção daquele casamento antes dele terminar? Será que realmente, né, já buscamos conversar, dialogar? E às vezes nem sempre é dialogar, né? Às vezes é fazer, que é melhor do que falar. É mostrar para o outro como é possível aquecer, como é possível novamente se rever a relação com boa vontade, quando os dois estão empenhados nisso. Então a gente começa a buscar no outro, de vez de ficar dissecando o outro no que ele tem de pior e de mais feio, como se fosse um cadáver, a gente começa a buscar para admirar o que ele tem de bom. O que ele teve de bom que me encantou tanto? Vamos lá olhar. Será que quando eu encontrava, ou ela me encontrava, eu me arrumava mais, tomava um bom banho? Arrumava o cabelo daquela maneira, coisa simples, botava um perfume, calçava alguma coisa? E de repente eu resolvi ser uma pessoa natural demais, que beira, né, o relaxamento muitas vezes. Porque nós estamos vivendo a dois, as coisas têm que ser combinadas. A questão do toque, é importante nos tocarmos. Ah, mas eu não quero mais na minha vida, por exemplo, como eu já ouvi uma vez, uma pessoa dizendo, mas eu resolvi na minha vida não ter mais relação sexual. Isso é próprio do casamento. Foi combinado? Nós temos que nos perguntar isso. Isso foi combinado?
Percebem que as coisas precisam ser combinadas? Porque nós estamos a dois, mas não sou eu só mais. Então nós temos que conversar com o outro, temos que explicar as dificuldades, temos que propor novas formas de caminhar, muitas vezes, diante de uma dificuldade, de um obstáculo, buscarmos ajuda, buscarmos também sermos criaturas que o outro tenha vontade de conversar, de conviver, de estar junto. Uma criatura também que alegre o ambiente, senão a gente só joga para as costas do outro. E nós nos perguntamos o que eu tenho feito por esse lar. Será que não está tudo meio abandonado, que nem eu estou me abandonando? Será que isso também não é uma fuga? Para que o outro não me procure, para que o outro não converse comigo e fica cada um num canto da casa? Ah, mas eu estou casado. Não, nós estamos morando embaixo do mesmo teto, mas ainda não há casamento. Não tem mais casamento porque ele tem uma solidão a dois, que é a pior solidão que existe. Será que nós não podemos fazer alguma coisa ainda? Vamos buscar. Então é quando, né, os homens se olhem. Como tem pessoas que já acordam de pijama, 2 horas da tarde já estão de pijama. 4 horas da tarde não vai nem trocar de roupa se bobear. A gente fala assim, ah, mas isso é o de menos. Não, isso é o cuidado. Isso é o cuidado com a gente e o cuidado com o outro. Isso tudo é importante. Tudo é importante. Será que eu fiz um café? Coloquei um copo d'água para o meu amor? Aqui, ó, trouxe para você, ó. Fui comer isso aqui, me lembrei de você, dessa bananinha, cortei para você. O outro pode até no início dar uma olhadinha assim, né? A gente dá um sorriso. Porque a gente pode mudar pelo hábito, pela disciplina. Às vezes esfriou a relação durante muito tempo. E nessa relação entrou um baita de um iceberg. E agora a gente vai ter que trabalhar junto para aquecer essa casa e dissolver esse gelo em nome da nossa família, em nome do nosso bem-estar, em nome do futuro. Às vezes aquela chama maior de uma determinada situação pode ter esfriado, mas o respeito e a admiração continua. Como é difícil encontrar alguém que nós confiamos, em alguém que temos uma admiração pela honestidade. Sempre temos o que admirar. Então é quando a gente busca essa conquista diária na nossa forma de olhar. Como é que a gente tem olhado o outro? Como tem sido a nossa voz? Né? Às vezes a gente fala do olhar, mas a gente já tem aquele olhar assim. Fala aí. Não precisa nem mais dizer nada, né? Então, será que a gente tem dado o melhor olhar? A melhor da nossa voz? Será que a gente esqueceu de dar uma bitoquinha, né? Pode não dar mais aquele beijo de novela, mas uma bitoca gostosa todo dia, tô contigo. Será que a gente lembra de dar aquele abraço antes de dormir? E lembrar, né, de ouvir o outro, não só falar, mas ouvir o outro com atenção. Ouvir o outro. Ah, eu já sei tudo que ele vai falar. Não sabemos, não. A gente não sabe nem como a gente vai agir, como é que a gente acha que sabe que o outro vai falar. Muitas vezes o outro é bem previsível, porque ele está no automático, ele não parou para se ouvir. Mas quando ele sai do automático, se ele quiser, ele vai falar coisas que nós não esperávamos. Às vezes ele age no automático, porque também sabe a nossa resposta depois daquilo que ele falar, ele encerra o assunto. É o automático. Vamos aprender a ouvir. Vamos deixar estar respondendo no automático, a gente já sabe o que ele vai falar, deixa ele falar. Até que ele aprenda o outro a se ouvir o que está falando. Ele também diz sempre a mesma coisa. Ele joga para a gente joga para ele. Não vai adiantar. Não é uma competição,
Nós não temos que jogar esse ping-pong um contra o outro, né? Que nem a gente jogava o ping-pong, dando aquelas raquetadas, aquelas bolas com efeito. Não, a gente tem que aprender a jogar em dupla. A gente tem que aprender a jogar em dupla. Então, a gente vai ali, né? Lembrando que não vale a pena quando o tempo passa, porque a vida voa tão rápido. Não vale a pena dormir uma só noite brigado. Não vale, não vale. Depois a gente olha para trás, na ausência às vezes do companheiro e da companheira, e fala: puxa, não vale a pena. Por isso vamos aproveitar para reconstruir o nosso amor, a nossa vida a dois. Eu me lembrei de uma história de um casal que estava comemorando 50 anos de casado. E aí veio um jornalista fazer uma entrevista. E o jornalista perguntou para aquele senhor qual era a fórmula para ele ter um casamento que durava já 50 anos. Aí ele falou assim para o jornalista: você conhece o pão bengala? Aquele que tem o bico bem fininho? O jornalista falou: conheço. Então eu adoro aquele bico. Mas há 50 anos eu venho cortando e dando ele para minha esposa. Aí perguntaram para a senhora, para a esposa dele: e a senhora? Qual é a fórmula que a senhora nos conta para viver 50 anos junto com o seu marido? E ela disse: há 50 anos eu detesto o bico de pão, mas eu venho comendo. Então nós vamos reparar que muitas vezes falta conversar. Mas moral da história é que nós abrimos mão de coisas que gostamos para que o outro dê um sorriso e fique feliz. Isso é renúncia, é feita com todo amor, renúncia do bico do pão. E outras, engolimos muita coisa que não gostamos para evitar uma desarmonia, uma briga sem necessidade. Passamos realmente a ter muita consciência do que vale a pena ter confusão, do que podemos passar, né? Evitando qualquer tipo de coisa que ainda ia piorar mais ainda. Então, a arte da vida é a renúncia de um com o outro. E para terminarmos, vamos lembrar de Emmanuel nos dizendo: ergueste o lar por amor, e tão pelo amor conseguirás conservá-lo. Se foi erguido com amor iremos conseguir conservar a nossa família, o nosso lar, o nosso casamento, a nossa união, o nosso bem-estar. Que possamos buscar em Jesus essas luzes do Cristo, aquecendo os nossos corações, os nossos companheiros e a nossa casa. Muita paz, muito amor para todos. Graças a Deus.